Olá, pessoal! Vamos falar de como foi Quaresma e como foi Semana Santa? Vem comigo! Então, pessoal, vocês lembram aí que eu fiz o propósito público, né? Que ia ler esse segundo livro que falava, né? Que fala sobre Jerusalém, ressurreição, tudo a ver aí, né? Com da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Então, tudo a ver com Quaresma e ressurreição, paixão do Senhor, né? Mas, sinceramente, assim, vamos ser bem sinceros, só li 14 páginas, não consegui mais ler o livro. Muitas coisas aconteceram, até uma cegueira surgiu que eu não tô conseguindo enxergar direito de perto. Mas assim, né? Eu vou dar continuidade a esse vídeo, vocês vão entender assim a trajetória. E eu fiquei muito chateada, fiquei muito angustiada, que eu queria, né? Até peguei outro livro, eu falei, de repente, né? Eu consigo ler outro livro e realmente, de propósito, de livro espiritual, não andou. Graças a Deus, o livro que eu não deixei de ler foi a Bíblia, né? Então, fazendo vídeo aqui no canal, eu sempre leio a liturgia do dia. Então, eu escolho entre o Salmo, a primeira leitura, o Evangelho. Então, eu sempre leio toda toda a liturgia e isso assim foi que me deixou assim forte, porque senta que lá vem história. Entre dias de chuva, entre dias de eu vou amanhã e acabava que não ia fazer exercício. O que que aconteceu? Então, eu já vinha sentindo uma dor de cabeça alucinada e sentindo muita dor. E aí, o que aconteceu? Né? Meu pé começou a ficar inchado e isso já tinha acontecido porque eu sou uma pessoa acima do peso. Se eu não faço exercício físico, o corpo manda os seus sinais, né? Então, assim, inicialmente eu não fiquei muito preocupada. Fiz até o vlog aqui, comecei a caminhar. Só que o negócio é que ele tava inchado e ficou mais inchado, né? E e foi uma coisa assim, logo em seguida, né? É assim, lógico, né? Eu tô falando assim, mas eu estou falando da quaresma, foi 40 dias uma luta. Eu comecei a sentir muita dor nos rins, mas a médica dos rins só tinha horário, né, para atendimento lá no final do mês. Bem, então tem um pé inchado, uns rins, eu falei, nossa, uns rins doendo. Falei, o pé inchado não está ligado à obesidade dessa vez, o problema é os rins. Então, né, agora é esperar para poder ir nessa médica. Aí passaram os dias, de repente, além do pé inchado, começou umas pintinhas rosas na minha perna. Só que assim, não era de catapora, era uma pigmentação, uma mancha, né? Uma mancha cor-de-rosa, mas era coisa pequena, pouquinha. E eu olhando para a perna, falando: o que está acontecendo? Aí aconteceu que eu tive uma noite bem ruim, né? Passaram uns dias, aí tive uma noite bem ruim. Quando eu acordo, toda a minha perna tá cor de rosa. E aí eu falei assim, ué, será que eu tô tendo algum problema de circulação na perna? E aí eu comecei a ficar muito preocupada porque esse ano eu fui diagnosticada com pré-diabetes. Então, né? E rapidamente, né, em poucos dias, minha perna estava roxa. Roxa. Estava doendo? Não estava doendo. Mas veio uma perna roxa, sendo que desde criança, né, eu convivo com pessoas com diabetes na família. Vi minha bisa ficar cega e sem as duas pernas, né? E dos dois lados da família tem esse negócio de perder perna, de ter que fazer amputação, né? Não só das pernas, dos membros superiores também. Então, assim, realmente, minha gente,
Olha, eu fiquei num medo muito grande, viu? Bem, na contagem regressiva para o meu desespero, tudo isso está acontecendo já, né, da perna roxa, faltando 15 dias para começar a Semana Santa. E aí eu fui para uma dermatologista, ela passou remédio porque eu estava sentindo alguma coceira, mas não na perna. Eu sentia coceira nas costas e às vezes no braço, né, e já tinha tido urticária antes. E aí ela achou que isso não tinha nada a ver com urticária, né? Porque assim, a perna ficou muito feia. Eu vou mostrar o vídeo depois. É, então ela achou melhor ir para um vascular. Foi uma coisa prudente a se fazer. Fui e graças a Deus não tinha nada a ver com a articulação, né? Realmente eu tive outra crise de urticária, só que ela se manifestou na minha perna, né? Então, como é, as outras urticárias foram um pouco diferentes, não atingiu a perna, realmente eu pensei logo pior, né? E o médico disse que não era tal. Aí já tinha um remédio de urticária que a dermatologista passou, e ele também viu meu exame de sangue e fez uma benção que foi aumentar o meu remédio de hormônio. Falou: olha, seu, seu sistema está muito lento. E aí, depois que eu comecei a usar, né, uma dose maior, eu comecei a me sentir mais disposta, eu comecei a ver as coisas mais colorido, né? Comecei a fazer. Quando o médico disse que seus pernas não vão cair. Então, o que eu fiz? Fui para casa, né? Tomei injeção, tal, né? Depois que eu dormi, acordei e fui para casa e limpei o que tinha que limpar, mexi com o peso que tinha que mexer, que eu tava, né? Ai, se eu tiver com problema de circulação, não pode pegar peso. Eu fiz tudo, sabe? Assim, tipo, dando glória ao Senhor mesmo. Então, assim, foi muita bênção. Foi um susto também para eu acordar para a necessidade de me cuidar mesmo, de fazer mais exercício. E agora vem o vídeo mostrando aí como é que estava a minha perna quando eu acordei depois da injeção, né? Você olha a minha perna, parece estar suja, mas não é suja não. Tá vendo? Aí já tinha melhorado, já não estava nem mais tão roxo, né? Então, assim, você vê o pé mais escuro. Então, essa injeção foi tão boa que o médico vascular passou que, assim, do roxo, minha perna estava um rosa escuro quando eu acordei, né, no dia que eu fui lá. Então, para mim, foi só alegria. E no dia seguinte já estava um rosa claro. E foi, assim, cada vez mais diminuindo até minha perna ficar na cor normal, né, na pele normal. Então, foi um grande susto que a urticária causou em mim. Bem, na quinta-feira santa, teve consulta de retorno de manhã para ver as pernas, né? Para ver se depois que ficou branca, se tinha algum, como se diz, né? Algum sinal, né? De algum problema vascular. Eu voltei lá no médico e ele falou assim, liberado, tá ótimo. Bem, eu acho que eu já gravei algum vídeo recentemente falando para vocês que o meu alto-falante estourou. Então eu gravo os vídeos e faço tudo com fone, né? Que tem aquele microfonezinho, ou então com embutido. O problema é que eu não consigo escutar. Então, por exemplo, se alguém liga para mim, né? Eu posso até falar um monte de coisa, mas a pessoa tá falando e eu não vou estar escutando, né? Então a situação é essa. Então, quando eu saí desse médico, né? Eu saí lá para as 10. Não, eu saí lá às 11 horas, né? E depois fui a outro médico, mas essa história aí eu vou deixar para contar em outro vídeo. Aí eu sabia que eu já tinha ido com o espírito preparado para voltar andando para casa. Imagina uma pessoa que está acostumada a caminhar 30 minutos,
Da distância da clínica até minha casa, num horário de um sol ardente. Mas eu ainda melhorei minha situação, né? Eu queria fazer uma penitência, coisa que por causa dessas dores e muita coisa eu não consegui fazer, né? Apesar que a própria doença me causou é um, é um mal. Eu até cheguei certa vez a ir na igreja e tive que voltar, porque tava com diarreia, né? Então eu falei, será que eu aguento? Fui. Aí chegando lá, voltei pra casa, né? Então é triste, mas então. Aí voltando a esse dia, né, da Quinta-feira Santa, que eu estava me sentindo bem, porque aí já tinha bastante dias que eu tinha tomado uma dose maior do remédio, né? Super feliz com o médico falando isso. E o outro médico que eu passei por outro motivo também estava bem. Então, assim, né? Eu estava feliz. E eu já tinha em mente o seguinte, né? Que iria voltar a pé, tô repetindo, mas eu falei, vou ao supermercado. Tinha acabado a banana, eu falei, é aqui perto. Aí fui ao supermercado, comprei banana. Botei na mochila e vim com uma sacola de aveia na mão. E isso assim, né? Naquele solzinho aqui na Bahia, um sol, né? Aquele sol fresquinho, para não falar o contrário. Mas cheguei em casa, que geralmente eu passo mal, porque pego o sol e tal, mas eu provavelmente pela dosagem certa do remédio do hormônio, eu me senti tão bem que eu não senti nada. E à noite fui para Santa Missa. Bem, aí quando terminou, né, a missa de quinta-feira, que é uma missa, né, quinta, sexta e sábado é uma missa só, e, enfim, quando terminou a missa de quinta-feira, foi descendo as escadas, padre, bispo, levando, né, o cortejo levando Jesus Eucarístico, porque, né, eles prepararam um lugar belíssimo, que já eu mostro, para poder fazer a adoração. É óbvio, o espaço é pequeno, não dava para todo mundo descer. O povo não entendeu, né? O povo não entendeu porque teve um pessoal que foi logo descendo, aí teve que voltar. E assim, o resto da igreja, 90% achou que acabou ali a missa e foi embora. E eu pensei, Jesus, o povo não ficou nem para adoração, né? E a adoração ficava até meia-noite. Bem, o lugar, né, onde Jesus ficou, todo ornamentado, né, foi esse daí, muito lindo. E eu tive a graça, né, de ficar ali no chão, adorando. Tinha um grupo de pessoas adorando, né? A gente olha para os lados, geralmente são sempre aqueles que estão em pastoral em movimento. E essa é uma das coisas importantes de participar da Pastorais em Movimento, é que a gente é lembrado de coisas do rito e, e da Semana Santa que a gente não lembraria se não tivesse ali na igreja. E muita gente que não está em pastoral em movimento, que, né, não se atenta, não foi ver Jesus. Triste isso, né? Jesus lá e as pessoas, né? Acho que nem fazia ideia. Mas graças a Deus eu tive um momento muito bom de adoração com Jesus, em silêncio. Eu tinha me preparado emocionalmente para ir na Via Sacra, né? Mas quinta-feira eu andei tanto que quando 4 horas da manhã tocou o despertador, meu corpo doía muito, eu não conseguia levantar. Mas na sexta-feira à tarde, né? Eu até tirei umas fotos, mas só que aparece o rosto do padre, essas coisas assim, me pedi autorização, né? Mas eu queria que vocês, assim, vissem assim o meu relato, né? É, teve uma Semana Santa, né, dessas da pandemia, que Jesus ficou lá e a gente do nosso lugar. É, rezava Jesus. Mas essa sexta-feira santa teve a fila, não era possível tocar Jesus, nem beijar Jesus, porque, né, gente, é uma questão de consciência. Então, um monte de doença transmissível em alta.
né? Então é perigoso, é perigoso. Então, assim, um padre na prudência falou: não beije, não toque, né? E assim, não diminuiu em nada a minha oração. Aquela fila infinita, né? Porque aí toda a igreja vai para a nave, né? Que é o corredor central da igreja se chama nave. E, e aqueles passos devagarzinho, né? Porque as velhinhas corta, corta a fila e vai passando na frente, e aí anda devagarzinho. E aí, igreja é paciência, aí tá bom. Aí, quando começou a se aproximar, e eu rezando, né? E eu rezando o texto da misericórdia, assim, mas, né, de boca calada. E tocando músicas belíssimas, belíssimas músicas para esse momento. E aí meu coração, né, faltava 4 pessoas na minha frente, meu coração começou a acelerar. Eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus. E aí eu olhei bem nos olhos de Jesus, fiz a venha e fiquei tão feliz, fui pro meu banco, né, onde eu estava sentada e chorei tanto, vocês não fazem ideia assim. Meu coração ali naquela hora, sabe? Eu podia dar a louca, pegar Jesus e sair correndo, mas a gente sabe, né, que ali é a representação dele, mas foi lindo demais. E o vídeo já tá terminando, né? Sábado Santo, de manhã, né? Passei o dia inteiro me preparando para ir à missa, mas tive um problema familiar muito estressante, né? É porque aquelas pessoas que não vivem a fé, o inimigo ataca de um jeito para usar elas para atingir a gente, né? E foi o que aconteceu e eu não consegui ir à missa. Mas eu não queria perder, né? De jeito algum, mesmo que fosse em casa rezando, então assim, né? Com muitas lágrimas, me tranquei no quarto e participei, né, com as transmissões de missa online. E foi assim minha Semana Santa. E agora viver o tempo pascal e glória a Deus, né? E vocês, contam aí, conseguiram fazer essa proposta de penitência? Conseguiu participar do Tríduo Pascal inteiro? Conta nos comentários. Até a próxima, pessoal. Tchau! E obrigada por ter escutado até aqui.